Olá, meus amigos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Hoje eu quero trazer para todos vocês, meus amigos, um estudo sobre um homem que eu acredito que é uma das maiores histórias de fé e de confiança em Deus que a Bíblia nos traz. Esse homem se chama Jó e eu sei que ele serve como referência para mim e para você, uma referência de como nós devemos levar a nossa vida. A gente sabe que a vida de Jó, do princípio ao fim, a gente vê que ele teve uma vida de devoção ao Senhor, de confiança plena no Senhor. Ele confiou plenamente em todos os sentidos. Então, eu acredito que a gente vai ter considerações iniciais a respeito desse livro, que merecem a nossa atenção, que é digno de nós lermos e nos aprofundarmos nisso, pois isso tudo detém coisas maravilhosas para nossas vidas. Amém? Então a gente vai ver que do início ao fim, irmãos, desde o capítulo 1, capítulo 2, depois do capítulo 3 ao 42 e finalizando ali no finalzinho do capítulo 42, a gente vai ver todas as prosas que ocorreram diante dessa história. Todo esse discurso escrito originalmente em versos de poesias hebraica, Jó ali ele se inclui entre os livros mais poéticos da Bíblia Sagrada. Então a gente vai ver que, como uma narrativa, o livro aqui oferece para nós um profundo ensino teológico, sabe, sobre o relacionamento com Deus, com base na experiência de um homem, que fala ali sobre um sofrimento, mas sobretudo fala também sobre o amor ao Senhor e a fé em Deus. A fé que independe da circunstância, uma vez que está firmada no conhecimento de quem Deus é e do que Ele pode fazer. Amém? Então eu te convido a você prestar bastante atenção nos mínimos detalhes do que eu vou ler aqui para vocês. Não é de minha autoria isso que eu vou ler, mas é um grande ensinamento para mim e para você. Amém? Então ele diz assim, como se dá em toda a Bíblia, o livro de Jó aponta para Jesus Cristo de forma especial, pela fé e a esperança de Jó numa existência futura, ao declarar: eu sei que o meu Redentor vive, e depois de destruído este meu corpo, ainda verei a Deus, lá em Jó 19, 25 e 26. Ele aguardava confiantemente por um dia vindouro em que alguém se levantaria sobre a terra para defender a sua casa e redimir a sua vida. Essa esperança tem o seu cumprimento em Jesus, o Messias. A citação do nome de Jó em Ezequiel 14:14, em Ezequiel 20, fala a respeito disso. Em associação com Noé e Daniel, em Tiago 5:11, também dão base à inferência de que sua história é real. Eles comprovam a veracidade dessa história. Então, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Assim começa a narrativa de sua vida. Homem sincero, homem reto e temente a Deus. Desvia-se do mal, de tal modo que em seu tempo ninguém havia na terra semelhante a ele. Não era perfeito, nem isento de falhas e pecados, mas destacava-se por seus propósitos e empenho em viver de forma honesta e correta diante de Deus e dos homens. Ele praticava o que era certo e rejeitava o que era errado. Homem com qualidades de caráter dignas de serem imitadas e de integridade inquestionável, uma vez ter sido afirmada pelo próprio Deus. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, desviando-se do mal. Que assinatura mais confiável pode haver para um atestado de boa conduta, meus amigos, de integridade moral e espiritual, do que o próprio Deus testificando sobre uma pessoa para Satanás? É muito lindo isso tudo. Chama-nos a atenção o fato de que foi Deus quem definiu a Jó como reto e íntegro. Esse testemunho foi do próprio Criador, considerando que a integridade genuína de Jó é essencial ao significado do livro. Ressalta lá de máxima importância a mensagem que apresenta. Jó levava a vida espiritual e o relacionamento com Deus a sério. Por isso que nós devemos nos atentar a isso, meus amigos. Essa característica fica ainda mais evidente pela preocupação demonstrada com a condição espiritual de seus filhos.
Após as reuniões familiares, ali as festas que eles tinham, levantava-se de madrugada para oferecer holocaustos por eles, receando que tivessem cometido algum pecado contra Deus. Ele se levantava de madrugada. Isso não indica necessariamente o horário certo para se levantar, mas sim de madrugada, no silêncio da noite. Era nesse horário que isso era feito. Trata-se apenas de uma expressão idiomática hebraica, usada para caracterizar o zelo com que uma atividade era realizada. Jó, ele fazia isso continuamente porque dizia: porventura, se pecaram meus filhos ou blasfemaram contra Deus no seu coração. A propósito, este é um exemplo a ser seguido. Nós devemos seguir isso, meus amigos. Orar continuamente pela vida espiritual dos nossos familiares. Orar pela vida dos nossos amigos. Orar pela nossa nação. Ou seja, pela salvação dos que ainda não receberam a Cristo. Seja pela santificação e crescimento espiritual dos que já convertidos a Jesus. Homem próspero em muitos aspectos. A vida de Jó transcorria num contexto imensamente seguro, o que fazia dele o maior de todos os homens do Oriente. Foi abençoado com 10 filhos, dos quais 7 eram homens e 3 eram mulheres. Tinha amigos, era homem de grande riqueza material e alta posição social. Tudo à sua volta contribuía para a sua felicidade e tranquilidade, até que o cenário que cercava começou a mudar. A dramática mudança que veio a ocorrer não se deu por acaso. Foi promovida por Satanás com permissão de Deus. Tudo começou num dia em que os anjos, chamados no texto filhos de Deus, mas eram os anjos caídos, foram à presença do Senhor. E Satanás também se apresentou entre eles. Deve tê-lo feito como um intruso, uma vez ter sido indagado por Deus a respeito de onde vinha. Deus perguntou a Satanás e os anjos, falou: de onde vocês vêm? E a resposta imediata deles foram de rodear a terra, a passear por ela. E o Senhor colocou à prova a vida de um homem da seguinte forma: tendo ouvido o Senhor enaltecer o caráter íntegro de Jó, Satanás reagiu com uma insinuação petulante, pôs em dúvida a sinceridade de Jó, acusando-o de servir ao Senhor por interesse nas bênçãos que recebia e não por verdadeiro amor e fé genuína. Desconsiderou que, se fosse assim, a devoção de Jó não seria aceita, porque o Senhor não se agrada de adoração artificial e fingida. Antes, procura por aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Isso está escrito lá em João 4:23. Insolente sugeriu a retirada das bênçãos, presumindo que faltando a provisão divina, certamente Jó não hesitaria em blasfemar de Deus na face. Disse ele no cúmulo da sua audácia: sabemos que, em razão de sua onisciência, Deus não depende de demonstrações práticas para saber o que se passa no íntimo de quem quer que seja. Deus, ele conhece o meu íntimo e o teu íntimo, meu amigo. Deus conhece o que esquadrinha, o que está dentro do seu coração, pois ele tem a capacidade de esquadrinhar o mais profundo. Então a gente vê que, sendo conhecedor do coração sincero de seu servo, o Senhor aceitou o desafio e consentiu que Jó fosse submetido à prova por Satanás. Uma única restrição foi estabelecida pelo Senhor: que Satanás não tocasse em Jó. Tudo mais que ele possuía ficou à disposição das provações que iriam se suceder. Satanás não perdeu tempo. Diz a palavra de Deus que ele saiu da presença do Senhor e então sucedeu que notícias trágicas começaram a chegar. Nesse ponto, vale ressaltar que somente nós, os leitores da Bíblia, sabemos os motivos dos acontecimentos seguintes. Jó nada sabia a respeito do diálogo entre Deus e Satanás. De repente, de um momento para o outro, tudo lhe foi tirado: os rebanhos, os empregados e até os filhos e as filhas. A forma como as notícias chegaram também merece destaque. Um mensageiro estava ainda noticiando uma das tragédias e alguém logo chegava com uma outra informação trágica, sem que o primeiro tivesse tempo para assimilar a informação anterior. 4 vezes isso aconteceu. A essa altura, Satanás deveria estar na expectativa de que ouviria a presumida blasfêmia contra o Senhor. Então Jó apresentou a sua resposta, notável resposta,
humanamente surpreendente. Ele se levantou, rasgou seu manto, sinal de dor e luto, porém ele lançou-se em terra e o adorou. Exatamente isso, irmãos. Ele adorou ao Senhor. Ao lançar-se em terra, não fez por desespero, porém em atitude de humildade e submissão ao Senhor. E ainda disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó estava aprovado, irmãos. Ele não atribuiu a Deus falta alguma. Ele não blasfemou ao Senhor. Antes o exaltou e o adorou. Mas a aprovação não terminou aí. Um segundo episódio aconteceu. À semelhança do primeiro, Satanás compareceu à presença do Senhor novamente, junto com os anjos. Mas um diálogo se estabeleceu entre ele e o Senhor, a respeito da integridade de Jó. Nos moldes do primeiro, desta feita a proposta maligna foi para que a prova atingisse o corpo físico de Jó, pele, ossos e carne. Ele não resistiria, e aí sim a blasfêmia contra o Senhor aconteceria, supunha Satanás. Permissão concedida, com a condição de que a vida lhe fosse poupada. Mais uma vez, Satanás saiu da presença do Senhor e rapidamente começou a agir, ferindo a Jó com tumores malignos da planta do pé até o alto da cabeça. Se não bastasse estar irreconhecivelmente desfigurado, tomado por úlceras inflamadas que se abriam e supuravam, suportando dores fortes, Jó ainda teve que enfrentar a provocação de quem menos esperava, a sua esposa. Em vez de ela consolá-lo, agiu como instrumento de tentação, sugerindo que ele fizesse exatamente aquilo que Satanás esperava dele, amaldiçoar a Deus. Talvez considerando que a morte fosse a única forma de alívio que restasse a ele. Acrescentou outra sugestão que, se realizada, implicaria em suicídio. Jó rejeitou as sugestões. Mais uma vez apresentou notável resposta: temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Diz a palavra de Deus que em tudo isto Jó não pecou com os seus lábios. Em meio à provação que se prolongou, ele recebeu a visita de 3 amigos, que passaram a acusá-lo de ter pecado, para que tamanha infortúnio lhe tivesse alcançado. Ele contestou as acusações firmemente, ainda que se queixasse do enorme sofrimento, manteve a sua integridade, inclusive diante do silêncio de Deus. O principal aspecto da prova estava vencido. Jó permaneceu amando a Deus e mantendo a fé na bondade do Senhor. Mesmo estando destituído de todos os seus bens, família e saúde, através de Jó ficou provado que é possível alguém amar a Deus tão somente pela pessoa que Deus é. Por fim, o próprio Senhor rompeu o silêncio. Lá no capítulo 38, ele não acusou Jó de pecado algum. Também não lhe deu explicações diretas sobre o seu sofrimento, como tantas vezes Jó pedia. O Senhor respondeu, apresentando-se a si mesmo como Deus de sabedoria e poder. Isso foi suficiente para Jó. O bem mais precioso de sua vida estava preservado, o relacionamento com Deus. Depois disso, o Senhor restituiu a Jó em dobro. Tudo o que antes possuía, devolveu-lhe a saúde, os bens e também a família, dando-lhe 7 filhos e 3 filhas, de modo que esse seu último estado foi ainda mais abençoado do que o primeiro. Lá no capítulo 42, do 10 ao 17, nós vemos isso. Jó teve longevidade, vivendo mais 140 anos e vendo a sua descendência até a 4ª geração. Ele morreu velho e farto de dias. O resultado final, Jó foi aprovado, o Senhor foi exaltado e Satanás foi envergonhado. Que o Senhor veja em nós, irmãos, aquilo que via em Jó: integridade, retidão, fé, amor e temor a Deus. Que nós possamos ter esse exemplo para nós, para que possamos agradar a Deus em todas as coisas. Amém? Esse é um trechinho resumido da vida de um homem que agradou a Deus em todas as coisas. Que eu e você possamos se espelhar nessa atitude, para que nós possamos, em todo tempo, adorar a Deus, não só por palavras, mas em atitude. Amém? Que Deus te abençoe.
Que Deus conduza você pelos caminhos corretos e você possa alcançar cada dia mais a bondade do Senhor ao teu favor. Deus abençoe.